A companhia aérea pode atrasar, cancelar o seu voo ou até impedir o seu embarque e não quer que você saiba dos seus direitos, porque todos os dias muitos passageiros ficam horas no aeroporto, às vezes a madrugada inteira, de um balcão para outro, sem saber o que pode exigir por um problema que a própria companhia aérea causou. E aqui nesse vídeo você vai entender o que fazer em cada uma dessas situações. Então eu vou falar de atraso de voos, cancelamentos, overbooking e quais são os seus direitos e o que a companhia aérea é obrigada a fornecer para você nessas situações. Eu sou Eric Calisto, dono da Ajuste Viagens, e há mais de 4 anos nós ajudamos muitas famílias e clientes a viajarem com mais segurança, mais conforto e um atendimento 100% humanizado direto no WhatsApp. E se você quer viajar mais sabendo de todos os seus direitos, se inscreve no canal agora, porque eu tenho certeza que esse vídeo, nosso canal, vai te ajudar nas próximas viagens. O primeiro e o mais básico é o direito à informação. A companhia aérea é obrigada a te avisar sobre qualquer mudança que aconteceu na sua reserva, como alteração de horário, alteração de aeroporto de conexão, se um voo foi cancelado, e ela já dá também as possibilidades que você tem de remarcar a sua passagem ou também de cancelar se for do seu interesse. E essas notificações com muita antecedência sim realmente acontecem. Então, quando é uma reserva para mais de 15 dias, mais de uma semana, eles alteram e eles notificam através do seu e-mail. Então, sempre que você fizer a sua reserva, coloque o seu e-mail e confere se está certinho para chegar essa informação lá. Só que além disso, você pode também acompanhar direto no site da companhia ou no aplicativo da companhia aérea. O problema disso são as mudanças que acontecem no dia da viagem, porque muitas vezes o voo vai atrasando, então daqui a pouco passou meia hora que não iniciou o embarque, passa uma hora e meia, e eles não avisam o que está acontecendo, se é por causa do tempo, se é um problema no avião, se o avião ainda não chegou porque está vindo de outro aeroporto. Então esse é o principal problema inclusive, a gente sempre reclama das companhias aéreas, mas a gente precisa elogiar também nos casos que elas atendem muito bem, que é o caso da Latam, que na última viagem que eu fiz, realmente eles notificaram. Então eu viajei no final do ano passado, e início do ano, e eles realmente notificaram, chegou a mensagem no WhatsApp: o voo foi atrasado em tanto tempo. E aí depois que atrasou mais 30 minutos, eles notificaram de novo. Então isso foi algo muito interessante que a Latam começou a fazer, só que eu percebi que para Gol e para Azul isso ainda está faltando. E a Latam também não é todos os casos que tem feito isso. Então em muitos casos eles não vão realmente notificar, e aí você vai ficar no aeroporto ali esperando sem saber o que está acontecendo. E se você já passou por alguma dessas situações, deixa aí nos comentários para ajudar outras pessoas que vão ler o seu comentário, para a gente também saber qual foi a assistência que a companhia aérea deu para você. E um dos problemas que podem acontecer na sua viagem é o cancelamento do voo no dia da viagem. Então você chegou no aeroporto, fez o check-in, despachou mala e o seu voo foi cancelado. Nesse caso, você precisa pedir a declaração de contingência, que é uma carta da companhia aérea explicando o motivo de ter cancelado o voo. E essa carta você vai usar para um possível processo judicial, se for do seu interesse. Além disso, você vai ter direito à assistência material, alimentação e acomodação, que vai ser a sua hospedagem. Então, dependendo do caso, né, se você estiver indo para a viagem, aí a companhia aérea vai pagar o seu Uber, o seu transporte para você voltar para casa. Se você estiver numa conexão ou estiver voltando de viagem, aí na conexão você vai ter direito ao hotel e ao transporte para o hotel e de volta. E depois eu vou explicar umas situações práticas que aconteceram aqui e o que aconteceu com os nossos clientes. E além disso, esse cliente que ficou ou na conexão ou voltando do aeroporto vai ter direito à alimentação também. Então, se você tiver numa conexão, por exemplo, Navegante, São Paulo, para depois ir para o Nordeste, e lá em São Paulo o voo foi cancelado e não tem mais nenhum outro voo, eles são obrigados a fornecer a hospedagem para você e mais alimentação. E o transporte para você ir e voltar para o hotel para pegar o próximo voo no dia seguinte. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes, é que se o seu voo for cancelado, você tem direito a ser realocado no próximo voo disponível, inclusive de outras companhias aéreas que são parceiras daquela companhia que você está voando. E se isso não for possível, de você voar em outra companhia aérea parceira, você vai poder escolher o melhor voo para você ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu já tive casos de que a minha cliente teve que dormir em São Paulo e nesse caso a companhia aérea forneceu a hospedagem com alimentação, café da manhã incluso, e o transporte para ela ir e voltar para o aeroporto. E nesse caso, a nossa cliente não sabia o que ela tinha direito, e quando ela me ligou desesperada, eu já informei para ela todos os direitos que ela tinha, que eles iam dar a hospedagem e o transporte para ela, e ela não precisava se preocupar. Ia ser um momento de um transtorno ali, né? Porque não é legal, ela ficou até uma parte da madrugada com esse problema, mas com o nosso suporte ali também, né? Ela já ficou um pouco mais calma para conseguir resolver a situação e voar no dia seguinte. E isso pode acontecer com qualquer viagem, qualquer viajante, qualquer pessoa, só que o mais importante aqui é você ter essas informações e ter o conhecimento de quais são os seus direitos nesse caso, porque tendo esse conhecimento você vai conseguir exigir os seus direitos e diminuir
o problema que já está sendo causado. E se esse vídeo já está te ajudando aqui com esses direitos de cancelamento de voo, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e também a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão com a mesma dúvida que você. Já em caso de atraso de voo, você também vai ter alguns direitos. E o primeiro deles é você pedir aquela declaração de contingência. Por quê? Você não sabe quanto tempo que o voo vai atrasar, se vai ser cancelado. E se você pedir logo no começo, você já consegue garantir ali que já tem a declaração de contingência, e se precisar entrar com processo depois que o transtorno passar, você já tem esse documento. E se passar de 1 hora de atraso, você vai ter direito à comunicação. Na prática, eu nem vejo isso acontecendo, porque no aeroporto já tem Wi-Fi, todo mundo já tem internet no celular mesmo, então eu não vejo isso aqui como um grande problema. Mas depois que passa de 2 horas, você já tem direito à alimentação. E aí a companhia aérea disponibiliza um voucher para você ir no restaurante do aeroporto e conseguir comer. E nesse caso, eu já vi voucher de R$ 50. E no aeroporto a gente sabe que R$ 50 não dá para nada. Então, se você tiver algum gasto a mais, você salva o comprovante ali do que você consumiu a mais, para depois você ser ressarcido pela companhia aérea. Aí, se passar de 4 horas de atraso, aí você vai poder, por exemplo, voltar para sua casa e escolher um voo, talvez no dia seguinte, quando tudo aquilo passou, né? Se for principalmente por condições climáticas. Então você vai ter direito ao transporte para você voltar para sua casa. E se for um atraso durante uma conexão ou na volta de viagem, você também vai ter direito à hospedagem. E além disso, nesses voos de mais de 4 horas de atraso, já tem um entendimento de que você pode receber uma indenização por isso. Mas óbvio que cada caso é um caso, porque se for condições climáticas, não faz sentido o passageiro receber uma indenização, mesmo que ele tenha perdido um compromisso muito grande, porque a companhia aérea não quer te colocar num voo que vai ter risco de segurança, e eu tenho certeza que você também não vai querer entrar num voo que tenha risco de segurança. Então, se for condições climáticas, nem faz sentido a gente reclamar da companhia, porque realmente não é culpa dela. E agora, falando sobre overbooking, há uns dias atrás a minha cliente chegou no aeroporto de São Paulo, ela estava voltando da Europa, e quando ela foi embarcar no voo que vinha para Navegantes, não deixaram ela e mais 8 passageiros embarcar. Isso aconteceu porque a companhia aérea vendeu mais assentos do que tinha no avião. E quando acontece isso, ela tem que selecionar algumas pessoas para tirar do voo, para perder aquela viagem mesmo e voltar ou no outro dia ou no próximo voo disponível. Em alguns desses casos de overbooking, a companhia já oferece uma compensação financeira para o cliente na hora. Então, circula alguns vídeos na internet que a companhia aérea oferece, por exemplo, R$ 2.000 para a pessoa aceitar ir no próximo voo, mais hospedagem, mais alimentação, mais transporte para o hotel. Só que além dela oferecer todos esses benefícios, você ainda pode processar também, dependendo do que aconteceu com você. E é isso que a gente está fazendo com o nosso cliente agora, né? A gente está num processo com ele, junto com a advogada parceira aqui da agência, para que ele consiga correr atrás dos seus direitos, porque ele perdeu reunião, ele perdeu atendimento de cliente, perdeu várias coisas, além de ter que voltar no outro dia. E o aeroporto mais próximo da casa dele era Navegante e colocaram o voo dele para Florianópolis. Ou seja, atrapalharam completamente a vida do cliente, e a gente está correndo atrás disso agora, junto com a nossa advogada. E se você conhece alguém ou já passou por esse problema de overbooking, deixa aí nos comentários como que foi a sua experiência e o que você fez para resolver esse problema, porque esse comentário pode ajudar muita gente também, assim como esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar. Um outro problema que eu vejo acontecer muito são as malas serem danificadas ou extraviadas. E se isso acontece com a sua, assim que você vai retirar sua mala na esteira, você precisa conferir, porque se acontecer algo, você precisa preencher o RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. E esse RIB tem que ser preenchido antes de você sair da área de malas. Depois que você saiu dali, você não consegue mais reclamar, não consegue pedir reembolso, não consegue pedir um crédito na companhia e nem consegue processar. Então pegou a mala na esteira, já confere isso. Se deu algum problema, procura um funcionário da companhia aérea para você fazer esse RIB e processar ou pedir uma nova mala ou um crédito. Cada caso varia um pouco. Então são essas 3 opções. E além disso, o que você pode fazer antes de despachar a sua mala, talvez antes de sair de casa ou do hotel, é filmar por dentro da mala e por fora também. Para filmar o que tinha ali, né, para ter provas do que tinha dentro da mala, principalmente se tiver algum objeto de valor, e também para ver o estado da mala. E assim você vai ter provas de que realmente despachou a mala sem ela estar danificada, sem estar quebrada, e assim você garante mais provas para um possível processo judicial. A companhia aérea, ela sabe exatamente o que tem que fornecer em cada um desses casos. Só que pode ser que você tenha um problema para exigir cada um dos seus direitos, e ter um acompanhamento, ter alguém que te oriente durante a sua viagem, isso pode ajudar muito, assim como ajuda os nossos clientes. E aqui na Ajuste Viagens é exatamente isso que a gente faz. A gente acompanha o cliente do início ao fim da viagem, orientando sobre os direitos dele, sobre as regras que ele tem que cumprir, para não ter nenhum problema na viagem. E se acontecer algum desses problemas, a gente vai estar junto com a nossa advogada parceira, para que ele consiga ressarcir os prejuízos causados e também para que ele tenha uma viagem incrível,
mesmo que aconteça um desses problemas. E tudo que eu falei aqui está registrado na resolução número 400 da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quer ver com mais detalhes e todas as informações que tem lá. E aqui na Ajuste Viagens eu comparo as tarifas, pesquiso as melhores opções para sua viagem, faço um orçamento para você bem detalhado, faço seu check-in online, envio o cartão de embarque direto no seu WhatsApp. E se acontecer algum problema durante a viagem, como atraso de voo, cancelamento, overbooking ou algum problema com a sua bagagem, eu vou dar todo o suporte para você saber dos seus direitos, saber o que você pode exigir. E se você tem interesse em viajar com todo esse suporte completo do início ao fim da sua viagem, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, então clica, pode me chamar ali. Se você precisar, pode me ligar, pode fazer chamada de vídeo para a gente organizar a sua próxima viagem e que esse momento seja incrível para você e para sua família. Até o próximo vídeo.